Se você também quer se tornar um youtuber, clica no link na descrição e adquira o e-book do maior especialista do Brasil no assunto, o Peter Jordan, do Ei Nerd. Sabe que quando eu tinha 19 anos, Mitico. eu tive uma namorada chamada Mitico. Parecia com ele? Não vai sentir saudade, Lula. Não vai ficar com saudoso aí, Lula. Eu fiquei pensando, será que o Mitico é filha da Mitica? Ah, Não é. Eu cheguei de Pernambuco em São Paulo, eu cheguei em Santos, em 1952. Nossa. Em 54 eu virei corintiano por causa que o Corinthians foi campeão do quarto centenário. Mas em 55 o Santos virou o time da moda. Eu poderia ter virado santista, mas não virei. Fiquei corintiano. Muita gente fica indignada. Como é que você é corintiano se você começou a ver futebol lá em Santos? Mesmo com Pelé, Pagão, Durval, Mengável, eu virei corintiano. Não, então Por quê? Vamos falar de coisa séria. Eu não sei porquê. Eu acho que era uma coisa. O Corinthians tinha muita torcida em Santos e... O Mitica, eu não sei se você já percebeu, o Corinthians não é uma coisa qualquer. Não. O Corinthians é um estado de espírito. Sabe? É como se você estivesse tratando da tua espiritualidade você torcer pro Corinthians. É uma coisa... Eu até tem gente que acha que eu fico nervoso, que chama a gente de favelado, chama a gente de batedor de carteira, chama a gente de qualquer coisa. Eu falo o seguinte, nós somos a cara do que é a sociedade brasileira. Sabe? Aquele negócio, sabe? Do corintiano é muito diferente. Não é um torcedor qualquer. Não é mesmo. Mas lá nos anos 50 o Corinthians já tinha essa torcida de maloqueira, essa coisa assim, Tinha, doido? Tinha. Vocês conhecem a Vila Carioca? Eu não. A Vila Carioca é um bairro de São Paulo, divisa com São Caetano, lá perto, sabe? Lá perto da estrada Santo Jundiaí, da ferrovia. Eu saía de lá, cara, ia de ônibus até o Parque São Jorge. Você pensa que era fácil chegar lá naquele tempo? Uma vez eu fui, o Corinthians perdeu de 3-0 da Portuguesa de Desporto. Um tal de Mendes marcou 3 gols. Acho que foi o único e último jogo dele. E quando eu cheguei, o jogo estava acabando. Nós nem consegui entrar. O Parque São Jorge era pequenininho. Mas então eu sou corintiano. Meus filhos todos são Corinthians. Apenas um que sabe, virou São Paulino. Você tem raiva Mas, dele assim, por causa disso? A família toda... Tem raiva desse filho, não? Não. Não, você sabe que é pouquinho, engraçado, quando eu vejo briga hoje em estádio de futebol, eu lembro quando eu era adolescente, eu pegava os meus companheiros, ia Santista, ia Palmeirense, São Paulo, a gente Tudo junto? Todo mundo vê o jogo. Não tem esse negócio de torcida única, não. A gente é todo mundo. E quando o time de um marcava o gol, o restante zoava, sabe? Agora virou uma bobagem, briga, nervosismo, sabe, intolerância, Ministério Público, briga babaca no metrô, sabe? Então foi perdendo a graça. Certo, faz parte. Mas vamos falar de coisa séria então aqui. Ficar só falando de futebol não, porque eu quero saber assim, você conheceu o Tevez, né? Conheci. Eu amo o Tevez. É sério que você ama o Tevez? Eu amo o Tevez. Ele divide. Por quê? Porque Por quê? quando eu comecei a acompanhar o futebol assim, ó, e lembrar do Corinthians, as primeiras memórias minhas assim, já mais um pouquinho mais velho, vem do Tevez, ali em 2005. E eu fiquei apaixonado por ele, que ele fazia muito gol no Palmeiras e dançava. Ele dançava. E aí tinha o cabelo riscadinho. E Ele falava babando. Aqui, cara. Ele era gente boa? Você conheceu ele? Você sabe que o melhor cara que eu vi jogar no Corinthians, que era companheiro, foi o Sócrates. Mas você chegou a conhecer o Sócrates? Chegamos, ele foi jogar bola lá no Palácio do Plano, lá no Torto, rapaz, quando eu era presidente. Ele, o Raí. Olha, são irmãos, né? O Sócrates era do PT, muito, muito amigo. O Casagrande, o Vladimir. O Casagrande tem a cabeça política boa. Ele é um cara bem centrado. E o Sócrates era um ser superior no meio do futebol. Eu lembro do Tevez indo lá depois que foi campeão brasileiro, te dar uma camisa e tal. Eu falei assim, cara, queria muito ser o Lula agora. Pra conhecer o Tevez. Mas o Tevez, ele saiu meio estranho do Corinthians, não foi? É, que ele mandou a torcida calar a boca. Mas o problema é o seguinte, é que hoje essa meninada toda é muito dinheiro em jogo. É muito dinheiro. Sabe, eu fico feliz por uma coisa, porque não tem jogador de futebol rico. Não tem nenhum filho de banqueiro que é jogador de futebol. O máximo que o filho de banqueiro é jogador de golfe.
Mas a maioria das pessoas que jogam bola são crianças pobres da periferia, então eu fico feliz quando vejo essa meninada ficar rica. Eles ficam ricos muito rapidamente, ganham muito, sabe, muito dinheiro, e é muito bom. Tem que ser assim. É muito bom, eu acho extraordinário, acho fantástico ver as pessoas. Sabe, e é engraçado porque todos eles, eu não discuto se eles votam politicamente em quem que vota, o meu problema não é esse. Eu não gosto de um artista porque ele vota no Lula, não, eu gosto de um artista porque eu gosto do artista. Se o cara canta bem, se o cara é um bom cara de teatro, um bom artista de cinema, eu gosto dele, independente do voto dele. E esses jogadores, o que eu acho fantástico nele, mesmo quando a gente não gosta, quando você vê uma entrevista dele, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: eu quero dar uma casa para o meu pai e para minha mãe, eu quero cuidar do meu avô. É uma coisa... Você veja o lugar que morava esse Gabriel Jesus, Lá no e Peri. ver esse menino agora estrelando, sabe, no Manchester City, eu acho que é uma glória, sabe, eu acho que é uma... Como eu vejo vocês, né? Quando eu vejo uma dupla de meninos como vocês fazer sucesso, sabe, porque ninguém sonha ser miserável. Ninguém sonha pra baixo. Eu quero ser mulambento, eu quero ser pobre, eu quero dormir na rua, eu quero... Não, a gente quer progredir, a gente quer comer bem, quer viver bem, quer morar bem. Quer ser não é isso? milionário. A gente quer ter uma ascensão na vida, sabe? E eu acho que essa meninada no futebol, eu fico muito feliz quando eu vejo eles sabe? O Tevez, você veja, o Tevez, depois que parou de jogar futebol, ele foi contratado para a China como o maior salário que um jogador já ganhou, já no fim da carreira. E eu fico batendo bola, mando o Stuquinha filmar, ver se algum chinês vê eu jogando bola. Porra, quem sabe no fim da vida um chinês me contrata, eu vou lá e... Você iria? Eu ia, porra, eu fui bom de bola. Não, bom, Lula, bom. bom quanto? Deixa eu lhe contar, cara. Então é que conta. vocês não conhecem a Vila Carioca, vocês são jovens demais. A Vila Carioca é aqui perto, ali perto do Museu do Ipiranga, um pouco para baixo. Eu joguei bola, muita bola ali na Vila Jogava Carioca. aqui, em qual área? Ei? Jogava que Tá, posição? Eu era meia direita, eu era uma espécie de sabe, uma espécie de Kaká. Que isso? Eu não era Tá o 10, puxando o saco. Caralho! sabe? Kaká? Então a gente jogava bola bem, sabe? Então eu assisto. Eu gosto de futebol. Nunca aceitei a ideia que futebol é o ópio do povo. Quando a gente fundou o PT em 82, teve uma Copa do Mundo. E a gente estava em Bragança Paulista, num sítio de um amigo, sabe? Ia começar o jogo da seleção. Eu era presidente do PT. O PT tinha só 2 anos de vida. Aí chega um companheiro meu, chamado Mané da Conceição, que era um companheiro que tinha sido preso, tinha sido torturado, sabe? Perdeu uma perna, deu trombose na perna dele, na cadeia, gangrena. Aí esse cara voltou, ele foi para fora, e esse cara votou muito radical e ele não queria, não vamos ver futebol, não. Quando começou o jogo, ele falou, vamos levantar e virar as costas pra televisão, não Protestou. vamos ver o jogo. Eu falei, ó, cara, é o seguinte, é melhor você sair da sala, porque aqui não tem vira-costa, não. Aqui nós vamos ver o jogo do Brasil, pô. Eu não misturo. Eu não misturo, sabe? Quando eu gosto, e aí, sabe, eu não misturo com a política, não. Meu irmão era adversário meu irmão era de outro partido político, sabe? Então, qual era o pacto meu com meu irmão Frechica? Ele está vivo ainda, tem 79 anos. Falava, Frechica, é o seguinte, a gente não discute política em casa. Quando a gente se encontrar, é pra gente conversar de outras coisas. É pra ser irmão. E não discutir. Ele era do Partidão e eu era do PT. Mas às vezes Mas não fora dava de uma casa, discussão, vocês- Não, lá em casa a gente não discutia. Não discutia. Porque senão você não vive bem. Você tem que separar os lugares que você, sabe, pode falar de determinadas coisas. E eu e ele vivemos bem. Até hoje ele que me colocou no movimento sindical, ele que me levou, sabe? Eu não gostava do sindicato, eu odiava o sindicato. Por quê? Porque eu era despolitizado. Você sabe que ser despolitizado é moda, né? Ser ignorante é moda no governo Bolsonaro. Quanto mais ignorante, mais moda. Melhor. É, Quanto mais, melhor. Mas é isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, eu vim de uma frota, Uma safra? De uma safra de pessoas que vêm naquela coisa assim, mano, política não se discute, não quero saber dessas porra, é tudo um bando de safado, não quero saber de porra nenhuma. Então, ultimamente, por causa do meu trabalho,
Eu tenho que me informar, eu tenho que aprender. Mas só que eu vim com isso na minha cabeça, de não quero saber de nada, não quero discutir, vai com esse papo chato pra lá. Por que você acha que no Brasil tem muitas pessoas que têm esse posicionamento de tipo assim, mano, eu não quero saber nem do Lula, nem do Bolsonaro, nem de ninguém. E aí acaba que a pessoa não serve pra nada também, né? Se ela não se posicionar e etc. Ô, Mitica, eu vou te contar uma história minha. Em 1978, eu comecei a ficar famoso porque nós fizemos as primeiras greves dos metalúrgicos no ABC. Eram greves, sabe? Primeiro foi greve por fábrica, depois nós fizemos greve. Nós fazíamos assembleia no estádio com 100 mil pessoas. Era muita coisa. Então, aí o pessoal começou a me convidar para ir para a política. E eu dizia assim, eu achava que eu era inteligente, eu dizia assim, eu não gosto de política e não gosto de quem gosta de política. Eu achava que era o máximo. A imprensa batia palma, eu saía na primeira página dos jornais, finalmente surgiu um operário que não gosta de política, ele não quer o poder, ele só quer melhorar um pouquinho o salário dele e tal. Aí, cara, foi passando 3, 4 meses, eu estava na rua fazendo campanha, sabe para quem? Pro Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque ele era candidato ao Senado, sabe? Ele disputava com o Montoro e com o Cláudio Lembo. E ele tinha votado do exílio, era uma figura interessante, porque era mais jovem, porque era um cara mais à esquerda, sabe? Mais à esquerda, mas depois ficou mais à direita e tal. Mas eu tinha uma boa relação com ele, e não foi ele que pediu para mim, não. Fui eu que fui pedir para ele para apoiá-lo. Eu e muitos sindicalistas. Aí depois eu descobri que se a gente não cria um partido político, a gente estava ferrado. Porque você nunca pode esperar que alguém faça por você aquilo que você mesmo tem que fazer. Então você fica esperando que o Congresso Nacional aprove as coisas boas para o país. Você já parou para analisar quem é que está no Congresso Nacional? Você já viu o prontuário de cada um? Você já viu a ficha de cada um? Você já viu a origem de cada um? Se você não vê isso, você não vai saber votar. Se você não vê, você vai votar equivocadamente. É como se você fosse colocar uma raposa no seu galinheiro achando que a raposa vai engordar as galinhas. Não vai, vai comer as galinhas. Então eu descobri que era preciso fazer um partido. Descobri porque eu fui no Congresso brigar para não aprovar uma lei. E quando eu cheguei lá, eu percebi que não tinha nenhum trabalhador. Aí então eu comecei a fazer política, sabe? Eu fui gostando da política, e eu achei que era o caminho. Se você está descontente com alguma coisa, é através da política que você vai mudar. Sabe? Então você tem que participar, você tem que saber como participar. Sabe? E quando eu digo isso, ô Mitica, eu digo o seguinte, veja, eu não acho que um artista, eu não acho que um cara tem que dizer eu voto em fulano, eu voto... Não tem que dizer nada, ele tem que ser profissional, fazer o programa dele, dizer o que ele bem entender. Ele é político na hora que ele vai votar, a não ser que ele queira assumir publicamente a tarefa. E eu então fui. E depois, você pensa que eu imaginei ser candidato a vereador uma vez? Nunca me passou pela cabeça. Mas quem te incentivou de você virar um candidato a vereador? Veja, eu não fui vereador. Eu fui candidato a deputado a governador de São Paulo em 82. Eu, Franco Montoro, Reinaldo de Barros, Cláudio, Jânio Quadros. Era assim, eu fui candidato, eu pensei que eu ia ganhar as eleições. Cara, eu estava famoso por causa das greves. Eu estava famoso. Eu ia pro interior de São Paulo, era gente na rua aqui. As pessoas não imaginavam como é que eu juntava tanta gente na rua. Eu dava autógrafo. Tinha um livro que foi lançado meu chamado Lula, Entrevistas e Discursos. Eu descia do palanque, lá tinha que dar autógrafo, sabe? Eu pensei que eu ia ganhar as eleições. Puta merda, só tive 10% dos votos. Fiquei em quarto lugar, perdi até do Jânio Quadros. Mas de primeira? Mas eu achei que eu ia ganhar. O comício do encerramento da campanha no Pacaembu. Você não tem noção da quantidade de gente. Que ano que era, Lula? 1982. Você não tinha nem nascido, cara. Não. Até não tinha nem nascido. Não tava. Aí eu fui lá. E aquela multidão de gente, sabe? Falei, já era meu. Porra, vou ganhar as eleições. Já me via como governador. Sabe? Aí fiquei em quarto lugar. Uma frustração. Você não tem noção da frustração. Eu até pensei em parar.
Aí quando foi em 85, eu fui para Cuba. Eu conheci o Fidel. Aí fui lá visitar o Gente Fidel. boa? Hein? Gente boa? Gente boa. Aí começamos a conversar sobre política. Aí eu falei, ó, Fidel, eu estou pensando em parar porque eu pensei que eu ia ganhar, não ganhei, eu só tive, sabe, 10% do voto. Ele falou, quanto que é 10% do voto? Eu falei, é 1.254.000 votos. Ele falou assim para mim, ô Lula, não existe na história da humanidade nenhum operário metalúrgico que já teve 1.254.000 votos, cara. Você teve uma puta de uma votação, para com esse negócio de que você foi derrotado, não tem. Aí eu falei, pô, eu sou bom. O Fidel falou, então... Sabe, então foi muito bom, porque isso me deu coragem de entrar na política, eu fui aprendendo. Era muito chato, porque eu imaginava que todo trabalhador ia votar em mim. Sabe, eu falava, bom, eu sou trabalhador, sou do Partido dos Trabalhadores, todo trabalhador vai votar em mim. Puta, eu ficava nervoso, mais nervoso. Eu ia fazer comício nas estradas, chegava, sabe, nos corta, a classe média, sabe, apoiava a gente, batia palma, sabe, nas universidades, todo mundo. Mas quando eu passava nos caras que estavam colhendo algodão, cortando cana, aí eu ia fazer passeata aqui em São Paulo, no centro de São Paulo. Aí quando tinha um trabalhador trabalhando numa construção na Casa Civil, todo mundo, Lula, Lula, um trabalhador, trabalhador. Aí mandava eu levantava a mão, cara. Mas por que você acha que você não era popular com os trabalhadores nessa época? Não, é porque é o seguinte, o povo não tinha o hábito de fazer política. Política era uma coisa estranha. Esse é um país em que demorou. A mulher só foi ter o seu primeiro voto em 1934, porque ganhou na justiça. Esse é um país que só votava dono de proprietário de terra, gente alfabetizada e gente que tinha conta até de 200 mil réis. Pobre, analfabeto e peão de fábrica, jamais votava. Aí o pessoal também falava, pô, esse Lula é um analfabeto igual eu, porra, por que eu vou votar nele? Ele não tem condições. Aí eu descobri que leva tempo, viu, Gão? Leva tempo para você convencer as pessoas das coisas. Aí é um trabalho de muito debate, de muita discussão. Quando eu passo num lugar que eu vejo um cara ser contra a política, eu não acho ruim. Eu fico só imaginando que informação que ele recebe todo santo dia. Porque eu tenho uma coisa que eu falo para a juventude o seguinte, olha, ô Igão, você pode não gostar de política. Tá? Você pode dizer, eu não gosto de política, política é tudo ladrão, Lula é ladrão, sabe, Haddad é ladrão, Fernando Henrique Cardoso é ladrão, Bolsonaro é ladrão, Dória é ladrão, você pode dizer tudo o que você quiser. Mas mesmo você pensando assim, você pensa o melhor para o seu país, você pensa o melhor para o seu povo, você pensa o melhor para você. Então, se você acha que todo mundo não presta, você tem que decidir escolher um cara que presta. E esse cara que presta não é os outros, é você, cara. Então, coloca o político que você tem dentro de você para fora e seja você o político decente, sabe, porreta, sabe, que você quer. Não tem outro jeito. Você não pode querer que eu seja a pessoa que você quer que eu seja. Não, eu sou eu. Agora, se você quer um cara top, é você, Mitico, é você, Igão. É assim que se faz as coisas. A política no Brasil não dá certo porque as pessoas não têm compromissos ideológicos. As pessoas são eleitas porque são eleitas. Eu morava num lugar desgraçado, cara. Quando chegava na época da eleição, aí aparecia lá, os caras colocavam poste na rua, sabe? Jogando poste, ia jogando guia, ia jogando sarjeta, vai melhorar a rua. Aí o povo votava naquele palhaço lá. Aí quando passavam as eleições, passava um caminhão recolhendo as guias, recolhendo os postes. Então o povo está acostumado a isso. Então é normal. Mas você tem que convencer as pessoas por que você quer ser deputado. O que você pretende fazer lá. Faça um programa e apresente para o povo. Eu quero ser deputado porque eu quero fazer isso, isso, isso e isso. Se eu não cumprir, eu desisto. Faça uma coisa séria que você vai ver como é fácil fazer. Sabe, agora você pega um cara de televisão, o cara fica falando bobagem o dia inteiro na televisão, faz bobagem, 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 e fala, você é candidato.
Aqui em São Paulo nós temos alguns que vocês conhecem. Eu não vou falar o nome porque eu não quero falar o nome de ninguém. Mas aqui vocês conhecem muitos em São Paulo. Aqui tinha programa de rádio de cara famoso, sabe? Afonado Jazade, Gil Gomes, isso acho que não existe mais. Sabe? Que passava um ano, fazia sucesso, todo mundo era candidato. O que fizeram como deputado? Nada. Então você tem que exigir compromisso. Se você quiser um dia ser candidato, não seja candidato porque você quer ser deputado. Você tem que ser candidato porque você tem alguma coisa que você acha que é sério para fazer e você tem que colocar isso no papel e mostrar para o povo, olha, eu quero fazer tal coisa. Sabe, por exemplo, se não tiver compromisso, aí você elege só fazendeiro, você elege só empresário. Esse dia eu vi uma coisa fantástica. O quê? Uma catadora de papel em Brasília. Aí eu fui fazer uma reunião com os catadores de materiais recicláveis. E aí uma mulher falou assim, o presidente Lula, eu fui num debate, e aí uma mulher perguntou para mim, o que é ser de esquerda ou de direita? Ela falou assim, muito simples, de direita é quem defende o rico, de esquerda é quem defende os pobres. Pronto, está resolvido o meu problema. E não está errada. E esse é o dado concreto. Sabe, esse é o dado concreto. A direita ela defende o patrimônio, a direita defende o seu status quo, sabe? Ninguém está preocupado com a desigualdade. Você acha que é normal, ô Mitico, você acha que é normal? O mundo produz mais alimento do que o povo pode consumir. Muito mais alimento. Sabe? Por que tem 800 milhões de pessoas passando fome? Por que aqui no Brasil tem 19 milhões de pessoas passando fome quando nós acabamos com a fome em 2012? A ONU reconheceu. A ONU reconheceu que não tinha mais fome. Então é o seguinte, é porque as pessoas não têm compromisso. Não é porque falta comida, falta dinheiro para as pessoas comprarem. Falta dinheiro. Se você der um pouquinho de dinheiro, as pessoas vão comprar. Agora, quando nós criamos o Bolsa Família, o que a elite brasileira falava? Ah, o Lula está criando vagabundo, o Lula está criando o exército de desempregado, essas pessoas não querem mais trabalhar, essas pessoas só querem agora fazer filho para poder ganhar mais. Sabe o que acontece? Bastante. É a falta de crença no povo pobre. É a falta de respeito às pessoas pobres, porque todo mundo acha que pobre é imbecil, é ignorante. E tá cheio de gente que acha que o cara é pobre porque ele quer. Ah, o cara é pobre, o Igão é pobre porque ele quer, não. O Igão é pobre porque ele não pode ser melhor. Porque se ele pudesse, ele ganhava mais. Se ele pudesse, ele, sabe, fazia muito mais coisa. Porque o ser humano, ele quer ascender na vida social. Ele quer crescer. Ele quer evoluir. Sabe, ninguém quer comprar um carro velho, quer comprar um carro novo. Não é isso? E bom. E bom, e bom. Sabe? A gente não quer ir numa praia poluída, quer numa melhor. Só que as melhores, às vezes, não chega para nós. Quanto mais politizado você for, mais porreta você será. Pode ficar certo. Eu sei. Quanto mais politizado você for. Você não precisa nem dizer se você tem partido, se você... o que você pensa ideologicamente. É o teu comportamento. É a tua mensagem que vale. Sabe? Então, meu caro, vocês chegaram onde chegaram porque vocês tomaram uma decisão. Para quem que a gente quer falar? Desde o começo. Para quem que a gente quer falar? Qual é o nosso público? Eu não quero falar para o Jardim Europa. Eu não quero falar para o pessoal do Morumbi, não. Eu quero falar para o povo brasileiro. E onde é que está esse povo? Na periferia. Na periferia.